Como está a qualidade das águas em Goiás e no resto do país? A análise feita pelos governos estadual e federal indica que a situação é boa. E quais as ações para despoluir, por exemplo, o Rio Meia Ponte? Como garantir água potável e de qualidade no futuro? O que é e para que serve um comitê de bacia hidrográfica? Nossa equipe ouviu especialistas e acompanhou discussões sobre o assunto. Os detalhes agora no Trilhas do Brasil. O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é água. É em território brasileiro que estão 4 reservas de água doce consideradas estratégicas para o futuro da humanidade. Para garantir a quantidade e a qualidade deste recurso natural tão precioso, existem no Brasil os comitês de bacias hidrográficas, uma forma de gestão democrática dos recursos hídricos. Nos últimos 20 anos, a disponibilidade de água limpa por habitante no mundo diminuiu em 37%. Os dados são da Organização das Nações Unidas. A carência atual, segundo dados da ONU, é resultado da combinação de diversos fatores: má distribuição, aumento da população, desperdício, aquecimento global, contaminação e desmatamento. E a ONU prevê um colapso na disponibilidade de água até 2020. Ou seja, se hoje 2 bilhões de pessoas, ou 20% da população mundial, enfrentam escassez de água, até 2025 serão 4 bilhões. O fato é que nós não inauguramos um rio a cada dia, mas nós enterramos um rio a cada dia. A disponibilidade de água doce no planeta é muito restrita, especialmente em rios, lagos superficiais. E a população no mundo ela está crescendo ano após ano. E a demanda por água per capita ela acaba aumentando justamente para as necessidades de atender toda essa população. Com isso, a gente tem também um agravamento da contaminação dos córregos superficiais. Então, há 2 fatores que devem ser considerados. O primeiro diz respeito ao aspecto de quantidade de água disponível, que depende de fatores de precipitação, impermeabilização do solo, retenção dessa água e todos os fatores de prevenção, para que se aumente a disponibilidade das águas doces superficiais. O segundo fator diz respeito à qualidade desta água. Nós estamos contaminando demais os córregos, seja por poluentes industriais, esgotos urbanos, agrotóxicos na agricultura e todo tipo de contaminante que envolve ação humana no ambiente de um modo geral. Quando observamos o mapa do Brasil, vemos um país privilegiado. Afinal, aqui estão 4 das principais reservas estratégicas de água para o futuro da humanidade: as bacias Amazônica e do Prata, o aquífero Guarani e as águas costeiras, ou 12% da água doce superficial do mundo. Mas toda essa água está disponível para todos de forma igual? Infelizmente não. 70% dos recursos hídricos brasileiros estão na região amazônica. Os 30% restantes estão distribuídos de forma desigual e atendem 93% da população brasileira. Além de uma região do país possuir mais água do que outra, a desigualdade na distribuição piorou por conta do modelo de desenvolvimento industrial adotado pelo país desde o início do século XX. E também por conta da poluição, da seca, do assoreamento dos rios, gerando uma situação chamada de estresse hídrico, muito mais comum do que pensamos. Com a nova Constituição Brasileira, a partir de 88, o Brasil deu início ao processo de gerenciamento dos recursos hídricos, com maior participação da sociedade, e intensificado a partir de 97, com a Lei das Águas e a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos. E isso tem um motivo:
evitar a redução da disponibilidade de água no país. A opção que o Brasil fez para fazer a gestão das águas é uma opção com a participação da sociedade. Daí que nós criamos os comitês de bacia hidrográfica, onde os usuários de água participam, mas também pessoas que representam a sociedade civil. De que maneira nós podemos melhorar toda essa política de comunicação da água, né, de articulação dos comitês, para nós resolvermos as questões das bacias hidrográficas no Brasil, como nós, aliás, já em vários lugares do Brasil, e já vemos com a participação da sociedade, com a mobilização, podendo fazer essa recuperação das nossas bacias. O conjunto de terras por onde passa um rio, curso d'água, como afluentes, é chamado de bacia hidrográfica, ou o espaço de distribuição de água na natureza. Um exemplo é a Bacia do Araguaia, que possui diversos afluentes, como os rios Vermelho, Crixás-Açu e muitos outros, que formam outras bacias hidrográficas menores. E por onde os rios passam, as águas são utilizadas de diversas maneiras, para agricultura e demais setores produtivos, abastecimento das cidades, lazer. E como garantir a qualidade e quantidade desta água para que todos possam utilizá-la? Especialistas alertam, melhorando o gerenciamento deste recurso natural tão precioso e cada vez mais raro. Os comitês são uma criação da legislação brasileira que prevê a participação de toda a sociedade na gestão de recursos hídricos. Então nós temos em cada comitê representantes da sociedade civil, dos setores produtivos, né, dos empresários e dos governos estadual, municipal, da União. Bem, esse pessoal se junta para discutir gestão, ou seja, discutir oferta e demanda de água dentro das condições e das necessidades de cada bacia hidrográfica. Para que esses comitês possam funcionar, é essencial a participação da população. Nós estamos vivendo uma situação em que a demanda cresce muito, a demanda pela água cresce muito e a oferta não cresce. Aliás, diria, a oferta diminui na medida em que nós estamos poluindo os rios, nós estamos mudando o curso deles. O comitê não tem CNPJ, o comitê é um ente de Estado, tanto que ele é criado por um decreto do governador, né? Então ele tem papel bem definido por lei e às vezes as pessoas acham que ele vai resolver todos os problemas e ele não pode, porque legalmente ele tem um papel bem definido, né? O mais antigo é de 88, que é lá, o Comitê do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e tem comitês que estão, né, saindo do berço. Em algumas áreas a gente tem visto um avanço bem significativo e positivo, né? Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Comitê do Rio das Velhas, né? Eles têm avançado muito na questão da preservação da qualidade, a melhoria da qualidade, a volta de espécies de peixes que não existiam há alguns anos. O comitê não consegue funcionar sozinho, ele está dentro de um sistema. Se o sistema não estiver forte, consolidado, não adianta só o comitê atuar, porque os órgãos gestores têm que estar preparados para outorgar, fiscalizar, né? Então tudo funciona interligado. Nós somos cerca de 180 comitês no todo, entre estaduais e nacionais. E o nacional nós estamos com cerca de 10 comitês, iniciamos há 10 anos, são os comitês das bacias maiores, como é o caso do Paranaíba, São Francisco, Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Rio Doce e assim por diante. Então esse é o conjunto de comitês onde nós temos o maior número de problemas a ser enfrentado, a ser resolvido. Os comitês de bacias têm se consolidado como espaço onde as decisões sobre os usos e conflitos envolvendo água são tomados de forma democrática, com a participação de todos os segmentos da sociedade, usuários, poder público e sociedade civil organizada. Esta é, para muitos especialistas, uma forma de evitar a redução na disponibilidade de água no país. Não tenho dúvida, assim como em outros estados, outros países, os comitês de bacia são um instrumento extremamente eficaz e importante para a gestão de recursos hídricos. E aqui em Goiás, apesar de termos perdido muito tempo no passado, nós não deixaremos isso acontecer novamente.
necessário cobrar pelo uso da água? Para onde vai o recurso arrecadado? Em 1 minuto, Trilhas do Brasil volta já. A análise da Agência Nacional de Águas mostra que Goiás é um dos poucos estados brasileiros com uma situação confortável em relação à quantidade e à qualidade de água doce. Apesar de não enfrentar problemas, existem em Goiás 3 comitês de bacias hidrográficas e, em breve, o estado irá ganhar outros para fazer a gestão dos mananciais hídricos e evitar, no futuro, conflitos e problemas. A gestão da água por meio dos comitês de bacias hidrográficas surgiu por conta da escassez e dos conflitos entre os mais diferentes usuários, ou seja, indústria, irrigação, saneamento, produção de energia, lazer, entre muitos outros. Tem problemas mais intensos de uso da água, seja por questão de qualidade ou por questão de quantidade, né? Tem produções que demandam muita água e tem períodos de escassez, né? de seca, e acaba que a água fica um recurso escasso e precisa de alguma forma para resolver. Com quem vai ficar essa água, né? Todo mundo quer produzir, mas não tem água para todo mundo. Então precisa desse colegiado para poder decidir qual a melhor forma que vai ser distribuída essa água. Então o comitê também tem esse papel, né? A situação do estado de Goiás é um pouco mais confortável, né, com relação à quantidade, né? Eu sei que tem alguns pontos críticos com relação à qualidade, acho que o Meia Ponte tem esses problemas, mas com relação à quantidade, em geral, o estado de Goiás está numa situação confortável. Goiás possui 3 instalados: Rio dos Bois Turvo, Rio Meia Ponte e o mais recente, o do Rio Vermelho. O superintendente de recursos hídricos da SEMAR avisa que em breve o estado irá ganhar novos comitês, em especial de mananciais que compõem a bacia do Rio Paranaíba. E nesta lista está o Rio das Almas, o Rio São Marcos, Rio Corumbá e Rio Veríssimo. O Rio Paranaíba possui um comitê interestadual, porque banha 4 estados: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O plano da bacia já definiu pela cobrança do uso da água. Mas o que isso significa? Mais um imposto para pagar? Cobrança pelo uso da água não é uma taxa ou um imposto, é uma contribuição condominial que os usuários de recursos hídricos pagam para a manutenção da própria bacia. A cobrança ela não vai atingir o cidadão comum, ela atinge apenas os usuários, aqueles que usam a água para fins econômicos. O recurso arrecadado com a cobrança, ele fica na própria bacia. E ele não é um recurso que vai para o governo gastar. Os governos não têm gerência, quem decide o uso é o comitê. O recurso a ser cobrado e arrecadado com a cobrança pelo uso da água será como a taxa de condomínio. Então você paga uma taxa por aquele condomínio que você vive para manter e decide como o dinheiro vai ser usado, presta conta tudo ali dentro. O Rio Paranaíba já possui um plano de ações para a bacia, ou seja, como a água será utilizada pelos diferentes usuários, estratégias para a recuperação das áreas degradadas, controle de outorga do uso da água, dentre outros. O novo Comitê de Bacia, a do Rio Vermelho, ganhou recentemente diretoria provisória. A posse aconteceu durante o Fórum Ambiental do 13º FICA em junho deste ano. A primeira reunião, realizada no dia 26 de julho, durante a transferência da capital para a cidade de Goiás, teve como objetivo aprovar o regimento interno do comitê e traçar os planos de mobilização da sociedade. A grande preocupação é a ocupação urbana, né, desenfreada, a falta de um plano diretor que define o crescimento urbano, né, o crescimento da agricultura, da pecuária, né, a invasão dos corpos hídricos, o desmatamento das matas ciliares, né, isso tudo influencia para um desastre natural.
O Comitê da Bacia do Rio Vermelho envolve 11 municípios: Aruanã, Britânia, Buriti de Goiás, Faina, Fazenda Nova, Cidade de Goiás, Itapirapuã, Jussara, Matrinchã, Novo Brasil e Santa Fé de Goiás. E abrange uma área de 10 mil quilômetros quadrados e onde vivem 90 mil pessoas. Nós vamos fazer um processo de mobilização nos 11 municípios que estão contemplados na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho. E nesse processo de mobilização vão haver palestras, trazer as informações à população sobre o que é Comitê de Bacia Hidrográfica, como funciona, como participar. Como o comitê está na fase inicial, a primeira reunião foi também de esclarecimento e orientação. Estadual são os órgãos gestores estaduais, aqui no caso de Goiás é SEMAR, que deve dar esse apoio ao funcionamento dos comitês. Já o Comitê do Rio Meia Ponte, criado há 8 anos, foi o primeiro a ser instalado em Goiás e envolve 38 municípios. Nos primeiros anos foram realizadas várias reuniões, discussões, assembleias, mas muitas ações ficaram paralisadas nos últimos anos, como diferentes mecanismos de gestão dos recursos hídricos, ou seja, elaboração do plano da bacia do Meia Ponte, melhoria da outorga da água, entre outros. É estabelecer um plano de ação concreto para recuperar o Rio Meia Ponte. Nós vamos ter objetivos claros, metas bem definidas, com prazos a ser cumpridos e um plano de ação com ações específicas para cada ponto. Nós temos hoje, antes do planejamento estratégico, algumas grandes ideias. Uma ideia é trabalhar a recuperação da questão das margens e nascentes através do reflorestamento, né? E a recuperação também da fauna aquática através do repovoamento. Uma outra grande ideia é trabalhar na educação ambiental, especialmente nas comunidades ribeirinhas que podem ser parceiras na preservação do rio. A gente pode trabalhar alternativas de ecoturismo para o Rio Meia Ponte e também para os afluentes. A questão da infraestrutura é outra grande vertente fundamental, porque isso trata da questão dos resíduos sólidos, líquidos, resíduos urbanos, né? Trata também de uma infraestrutura necessária para proteger margens e nascentes. Tem outra linha que é a conscientização, a mobilização dos usuários para a preservação do rio, ou seja, aqueles que usam a água para agricultura, que usam a água para a indústria, ou mesmo para o consumo urbano, eles precisam se mobilizar para fazer com que esse consumo seja cada vez mais consciente. A nova diretoria do comitê, eleita em junho deste ano, conta com um grande aliado na despoluição do Rio Meia Ponte, importante afluente do Rio Paranaíba, a Agência Nacional das Águas. Eu acho que o Meia Ponte é um rio que tem uma importância muito grande para o estado de Goiás. Ele ocupa uma área pequena, mas uma grande parte expressiva da população do estado de Goiás está localizada nessa bacia e mais da metade da riqueza do estado de Goiás é gerado nessa bacia, e o que faz também com que essa bacia acabe tendo muitos problemas de qualidade de água. Então eu acho que esse é o foco do Paranaíba. A principal missão é nós resolvermos a questão da poluição das águas do Meia Ponte, porque a poluição não é o único problema. Nós temos lugares que têm problema de inundação, nós temos problema de erosão de solos, nós temos problema de falta de mata ciliar, mas eu acho que, assim, simbolicamente, na minha opinião, no Paranaíba, o foco principal é nós atacarmos a questão do Meia Ponte para dar uma certa resposta que o povo de Goiás ansia para a melhoria da qualidade das águas do Meia Ponte. Recomposição das matas ciliares, repovoamento de peixes, educação ambiental, ecoturismo, uso racional da água. São algumas ações que a nova diretoria quer colocar em prática, assim como a elaboração do plano da bacia do Rio Meia Ponte. O nosso estado vizinho de Minas Gerais fez um trabalho semelhante no Rio das Velhas. E de lá nós vamos tirar uma ideia. A ideia de lançar um grande projeto para que a gente possa nadar, pescar e navegar no Rio Meia Ponte e nos seus afluentes. A criação de tantos comitês e a retomada das ações de gestão do Rio Meia Ponte não são por acaso. Todos os mananciais
são afluentes importantes do Rio Paranaíba. O Estado quer garantir o melhor uso e gestão das águas do Rio Paranaíba. Goiás já prepara o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que irá garantir programas e políticas públicas para a gestão dos mananciais. Com a Segplan, Secretaria de Gestão e Planejamento, para uma suplementação orçamentária de R$ 1.600.000, para que o governo possa dar uma contrapartida a um convênio de R$ 2.800.000 com o Ministério da Integração Nacional para fazermos o Plano Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, que será fundamental para definir como utilizaremos a água de Goiás, para evitar conflitos, para evitar que tenhamos redução da quantidade de água e da qualidade de água disponíveis. Fundamental para que Goiás tenha daqui a 2 anos um plano de gestão de recursos hídricos. Como está a qualidade da água em Goiás e no resto do país? É o que você confere em 1 minuto. Trilhas do Brasil, volta já. Pela primeira vez, o Poder Público em Goiás divulgou o resultado do monitoramento da qualidade da água em rios importantes para os goianos, como o Araguaia. A qualidade foi considerada boa e a análise feita pela Agência Nacional de Águas constatou uma condição satisfatória na maioria dos mananciais brasileiros. O grande vilão da contaminação das águas no Brasil é a falta de saneamento básico na grande maioria das cidades. Estudo divulgado pela Agência Nacional das Águas na segunda quinzena de julho indica que 96% das bacias hidrográficas do país estão em situação satisfatória no que se refere à análise de qualidade e quantidade da água. De razoável para cima é o que é aceitável. Significa que daquela qualidade de água ali já é necessário fazer investimentos, né, no tratamento, já é preciso alguns tipos de tratamento, né, daquela água, como primário, enfim, a gradagem de sólidos suspensos e outros processos físicos para que a população consuma aquela água. Por outro lado, o relatório também diz que tem mananciais que estão extremamente prejudicados, né, em relação à qualidade de água, principalmente nos centros urbanos, onde realmente está a população que consome aquela água, né? A distribuição geográfica do Brasil, que a gente tem uma concentração muito grande da população nas cidades, né, é que prejudica isso. Se a gente tem 96% das águas nessa de razoável para boa, mas numa divisão espacial muito grande. O Brasil é muito grande e a gente tem as concentrações populacionais aonde de fato a água está ruim, né? Então, ou seja, a maior parte da população brasileira ela tem a seu dispor não essa água, não esses 96%, mas tem os outros 4% que não são satisfatórios para o uso. Mas também aponta que 19% dos municípios brasileiros enfrentaram problemas em 2010, seja por conta das cheias ou da seca extrema. O levantamento é baseado em estudo de informações feitos até dezembro de 2010. Por outro lado, registra melhoria na qualidade da água nas bacias hidrográficas que receberam investimentos em tratamento de esgoto na última década. Quando você analisa 2 relatórios do ano que foi produzido para 2010 e esse de 2011, nós podemos observar isso, que aonde o governo investiu em saneamento, né, básico, esgotamento sanitário, tratamento de água, né, dos efluentes, enfim, esse investimento foi muito potencializado pela participação da sociedade nos comitês de bacia, né? Esses dados da ANA já demonstram isso. Não basta só o poder público investir, é preciso que a sociedade se aproprie, né, desses valores, desses conceitos, da manutenção da disponibilidade hídrica nossa, né? O estudo da ANA também revela uma situação de estresse hídrico ou falta de água em regiões onde existem assoreamento do leito dos rios e degradação das matas ciliares.
se a sociedade não cuidar, chega aqui numa pequena bacia do Goiás, ou seja, numa bacia lá da Europa, se as pessoas não cuidarem da água dentro das suas bacias, das suas nascentes, da sua recomposição florestal, fatalmente aquela região vai ficar sem água. No mês de julho, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás divulgou pela primeira vez os estudos de qualidade da água no estado. O monitoramento foi feito nas 2 primeiras semanas do mês, em locais frequentados pelos goianos durante o período de férias. O resultado foi positivo. A análise foi feita em diferentes pontos dos rios Araguaia, das Almas, Quente e Vermelho e nos lagos Serra da Mesa e Cana Brava. O monitoramento é feito com base no Índice de Qualidade da Água, IQA, definido pela Agência Nacional das Águas, ANA, e são analisados torpidez, temperatura, coliformes fecais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, potencial hidrogênico ou pH, nitrogênio e fosfato. O monitoramento aponta como boa a qualidade da água na maioria dos pontos de coleta, em alguns considerada ótima, em outros, como o Córrego Pratinha, antes do Rio das Almas e em frente ao sanitário público da Avenida Beira Rio, na área urbana de Pirinópolis, e a praia no Lago Serra da Mesa, em Uruaçu, a qualidade da água foi considerada razoável. Queremos transformar esses dados, né, da Secretaria numa plataforma de geração de valores para a sociedade. A gente fazia sistematicamente a SEMAR e a antiga agência ambiental fazia a coleta dessa água, né, em vários pontos do estado de Goiás, mas mantinha para si, né, os dados para ações pontuais, né. A gente pretende agora, adotando a metodologia da Agência Nacional de Águas, o IQA, o Índice da Qualidade de Água, para que a gente tenha ações, não só ações de políticas públicas, né, mas ações também da sociedade no sentido de melhorar a qualidade e a quantidade das nossas águas. Esse primeiro relatório que foi divulgado em relação a alguns locais de balneários, né, de turísticos do estado, como Rio Araguaia, Rio Quente, e os lagos artificiais aqui do estado são muito procurados agora nessa época de julho. Em relação à primeira semana de julho que foi feito o material, para essas subsequentes, nós percebemos que a qualidade piora muito, né, quando você aumenta o número de turistas na área. Então a gente já sabe que precisa de uma infraestrutura para esses locais, né? Nós precisamos equipar as cidades, enfim, a rede hoteleira, né, os acampamentos no Araguaia, por exemplo, com estruturas para fazer o tratamento de efluentes, né, que a gente está observando já está influenciando a qualidade das águas, né? E aliado aos comitês de bacia que começam a ser organizados aqui no estado de Goiás, né, ou seja, os investimentos do poder público, eles são potencializados com a participação da sociedade. E com o período de temporada, a preocupação com a qualidade da água no Rio Araguaia é grande. E, felizmente, o resultado foi positivo em todos os pontos de coleta, de Aruanã a Aragarças, na divisa com Mato Grosso. Mas, para garantir essa qualidade e a quantidade de água disponível, é preciso que todos façam a sua parte. O saneamento básico, ou seja, o tratamento do esgoto sanitário doméstico e industrial, do lixo, dos resíduos das indústrias, é a garantia de água potável no futuro. A água é um bem finito e cada um de nós, sociedade e poder público, deve fazer a sua parte para garantir que a gente tenha água doce potável no futuro. Trilhas do Brasil, sempre em defesa da vida e do cerrado. Nós voltamos no próximo domingo em mais uma aventura pelo país. Até lá!